E aí Deus vai operar, tenho certeza, grandemente aí no seu coração, te acrescentando sabedoria e entendimento. Eu quero ler com vocês aqui hoje sobre a palavra do Senhor. Eu vou ler os versículos do 1 ao versículo 11, que vai falar propriamente dito da tentação de Jesus. E eu quero ler com você aqui agora. Glória a Deus. Que diz assim, olha, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Eu estarei lendo alguns versículos, mas você depois pode ler o capítulo inteiro. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhes disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. É que o Espírito Santo de Deus possa falar no nosso coração, falar no seu coração e nos orientar pela sua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom, essa palavra, ela fala forte no nosso coração, sabendo que Jesus foi tentado. Jesus passava por um período ali de 40 dias de jejum e oração, bem reservado, buscando a presença do Pai, né, se consagrando ali, né, se separando ali. E de repente o diabo se apresenta e começa a tentar Jesus. Eu posso dizer que em um momento em que a carne, em que o corpo físico de Jesus, naquele momento, já estava um pouco debilitado, 100% Deus, 100% homem. Então, como o homem estava debilitado por muitos dias sem o alimento, sem energia, né? E aí, quando a gente pega para poder ver esse detalhe, o diabo se apresenta naquele momento em que Jesus estava com fome. Que o corpo dele já estava pedindo ali alimento, energia. E o diabo chega perante ele no momento em que a carne estava fraca, mas sempre o espírito pronto. Como disse Jesus, verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso Jesus disse aos discípulos. Quando Jesus foi orar e falou para os discípulos: olha, ficai-vos aí, estejam intercedendo, estejam orando, estejam buscando, eu vou um pouco adiante, oro e já retorno. Quando Jesus voltou, estavam todos ali cansados, dormindo, né, apagaram ali, não conseguiram orar, buscar. E aí Jesus disse: olha, verdadeiramente a carne é fraca, mas o espírito está pronto.
A importância da leitura da palavra, ela vem a calhar nesse momento, ela vem mostrar para a gente que Jesus, mesmo nos momentos de dificuldade física, por estar tanto tempo em jejum e oração, ele venceu o diabo pela palavra. Simplesmente pela palavra. O diabo vinha com a tentação, vinha com a provação perante ele, para o fazer tropeçar perante o Senhor. E Jesus, pela palavra, repreendia o inimigo. Pela palavra, ele debatia com o adversário, com o diabo. E eu acho muito importante a gente observar esse detalhe, porque simplesmente Jesus poderia ter levantado a mão ou a voz e repreendido Satanás e ele caído por terra. Assim como fez com vários espíritos, com várias enfermidades, apenas a palavra do Senhor era suficiente para que o inimigo caísse por terra. Mas nesse momento, Jesus falou a palavra, usou a palavra para repreender o inimigo, não simplesmente uma autoridade de expulsar, mas Jesus teve que ter, além dessa autoridade de expulsá-lo, habilidade na palavra para repreendê-lo. O que eu quero dizer para você e para mim nesta noite, neste momento, nesse culto em casa, que é muito importante, o culto em casa, que você possa entender que, como eu disse no início, todo cristão precisa de 3 pilares que eu estou chamando de 3 pilares importantes para todo cristão, para obreiros, para membros, para os levitas, para as pessoas que cantam, para as pessoas que estão na escola dominical, para o porteiro, para o cozinheiro, para aquele que mexe na mídia, para aquele que é o sonoplasta, para todas as pessoas. Leitura da palavra de Deus, jejum e oração e um coração adorador. Usa esses 3 pilares para poder ficar mais didático, mais fácil de explicar para você que todo cristão precisa ler Bíblia. Todo cristão precisa conhecer o Deus que serve. Todo cristão precisa cada vez mais se empenhar em descobrir esse Deus na sua vida, que você dê espaços para que esse Deus se revele a você cada vez mais. Porque quanto mais você lê, quanto mais você busca, mais você aprende e recebe a disponibilidade de ter a presença do Senhor. Eu estou disponível, eu quero ter a presença do Senhor sobre a minha vida, sobre o meu coração, eu quero ter a presença do Senhor sobre mim. Então isso vai fazer com que você fique cada vez mais cheio, cheia da presença de Deus. Então, observe bem que nós precisamos da palavra, porque em determinados momentos da nossa vida, somente a oração, somente repreender não vai ser o suficiente. Nós vamos ter que usar a palavra do Senhor. Nós vamos ter que ter a palavra no nosso coração. Porque a guerra espiritual ela vai acontecer por convencimento. É por convencimento. Quando você pega o exemplo lá do Jardim do Éden, quando você pega Adão e Eva e a serpente, você vai entender que a serpente não, entre aspas, não toca na Eva, mas consegue, em palavras, convencê-la a comer do fruto que Deus disse para não comer. Então, é algo já histórico, é algo já que vem do passado, e a gente pode tomar como exemplo que nós precisamos ter a palavra em nossos corações, em nossas vidas. Você precisa ter essa palavra sobre a sua vida. E que a partir daí
algo extraordinário de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Você terá autoridade também na palavra para repreender o adversário. Porque todo momento que ele tentar te convencer de algo, você sempre terá a palavra do Senhor te guardando, te protegendo e te fortalecendo. Como no primeiro exemplo, o diabo chega até Jesus e diz: olha, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, o diabo ele pegou a palavra, o conhecimento da palavra e disse: se tu és o filho de Deus, então você tem poder. E se você tem poder, então manda que essas pedras aí, virem pães para você comer. Você está com fome. Você não é o Deus vivo, você não é o filho de Deus, você não tem poder, então você vai pegar essas pedras, você pode, eu quero ver, pega essa pedra e transforma em pão. E aí Jesus, dentro da própria palavra, contestando a palavra que o inimigo direcionou contra Jesus para o tentar, Jesus diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o inimigo veio com uma palavra, com um entendimento distorcido para fazer Jesus, ali naquele momento ali, pecar, errar, ou antecipar o seu momento de jejum, não estava na hora de entregar ainda o propósito, e Jesus, pela palavra, repreende o inimigo. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos precisar mais do que oração, jejum. Nós vamos precisar de base, nós vamos precisar de Bíblia, nós vamos precisar de entendimento para poder seguir a nossa caminhada cristã. Depois, então, no versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha só, isso o diabo falando a palavra. O diabo diante de Jesus falando a palavra para Jesus. Colocou Jesus no lugar mais alto e falou: Jesus, se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo. Sabe por quê? Sabe por quê, Jesus? Porque está escrito no livro de Salmo de 91, livro de Salmo de número 91, assim, olha, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Mas aí Jesus, dentro da palavra, disse para ele: olha, Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E você entende agora? Fica mais fácil para você entender como que é a guerra espiritual e a leitura da palavra. Cristão que não lê a palavra, está sujeito a cair constantemente nessas pegadinhas do inimigo. Ele vai usar a própria palavra para te falar que pode fazer. Ele vai pegar a própria palavra para falar que não tem problema para fazer. Porque você não tem o todo sobre a sua vida. Porque Jesus tinha o todo. Jesus conhecia que ele tinha os anjos que o guardavam, que ele poderia realmente pular dali, que os anjos do Senhor o abraçariam, se assim Deus o quisesse. E também estava escrito, na mesma palavra, que não tentarás o Senhor teu Deus. Entende? Então a gente precisa do todo, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa do fortalecimento para que a gente consiga combater. Né? Aí vem uma pessoa e pega e te fala um versículo da palavra de Deus tentando te convencer de um monte de coisa. E aí só que se você tiver a palavra manejando bem a espada, a palavra do Senhor, tiver conhecimento bíblico, estudo, empenho, dedicação, você vai ver que talvez aquele versículo não ilustra toda a palavra do Senhor. Né? Pega um versículo e fala, tem que fazer assim. Aí quando você olha, toda a palavra não diz que aquele versículo por si só, porque assim, é um versículo, aí tem o texto, o contexto, o antes, o depois, o entendimento o entendimento do todo daquele versículo, aquele versículo está inserido em que situação, em que momento.
para que ele foi dito, como que ele foi dito, né? Então a gente precisa ter essas visões do versículo, do antes, do depois, do texto que ele está inserido, o que ele está falando, exatamente para que a gente não caia em contradição com a palavra por falta de conhecer. Porque se eu não conheço, eu não terei esse filtro sobre a minha vida. Então entenda que você precisa ter esse filtro na sua vida e você o terá a partir do momento que você se dedicar à leitura, ao conhecimento da palavra. Porque senão, quando se apresentar o inimigo, quando se apresentar o adversário, quando se apresentar alguém tentando te convencer coisas diferentes, que é o Evangelho do Senhor, se você não conhecer, você vai aceitar e vai acabar sendo convencido por você não ter uma base ali. E aí o diabo não se deu por vencido. Foi pela terceira vez, no versículo 8, diz assim: e levou novamente o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha para vocês verem. Olha a oferta. O diabo falou assim: olha, se você prostrar perante mim, te dou tudo. Tudo aqui é meu, o mundo já é do maligno. E aí Jesus, de novo, pela palavra do Senhor, então Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Então entenda que a palavra de Deus, ela precisa estar ilustrada sobre o seu coração e você precisa ter um entendimento que para você combater um bom combate, precisa da palavra no seu coração. Você precisa amar a palavra. Pastor, mas eu tenho chamado para louvar. Glória a Deus. Você canta a palavra, então coma a palavra. Pastor, eu fui chamado para ser um porteiro da igreja. Glória a Deus. O porteiro precisa da palavra para receber as almas abatidas, né? Os irmãos que estão precisando. Dá uma palavra amiga na hora de entrar. Às vezes a pessoa chegou na porta, está sem força para entrar, e se for um porteiro cheio da Bíblia, cheio da palavra do Senhor, vai ministrar ali sobre a vida daquelas pessoas, e elas vão entrar para a casa do Senhor. Que eu estou tentando ilustrar para você, às vezes é uma pessoa que não aparece no culto, que de repente é o sonoplasta, aquela pessoa que vai ficar lá controlando o som, né, controlando as imagens. Hoje tem a mídia. Esse irmão, essa irmã, precisa ter a palavra na sua vida. Pastor, mas ele não vai pregar, pastor. Ele não vai ganhar oportunidade lá na frente, mas ele precisa, ele é cristão, ele é servo do Senhor, sujeito à tentação, sujeito à tentação, né, a provação ali vinda por parte do nosso inimigo. Então, entenda que você precisa. Pastor, eu não prego a palavra, eu sou um membro, eu chego na hora do culto, sento lá, assisto o culto, glorifico a Deus, pego minha Bíblia e vou embora. Pastor, eu não ganho oportunidade. Pastor, eu não subo para cantar, eu não faço nada. Eu chego, sento. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Minha irmã, em nome de Jesus, você é ovelha do Senhor e está no aprisco de Deus. Mas você precisa conhecer a palavra do Senhor. Então, o conhecimento da palavra, ele é aberto para todo o cristão. Então, por isso que eu digo, eu quis separar, para ficar de forma didática, todo cristão precisa ler a palavra e ter entendimento da palavra. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor do Senhor vai vir através do conhecer quem é o Deus que nós servimos. Então, todo cristão precisa de oração e jejum. Ora, as castas de demônios só vão sair, algumas castas de demônios só vão sair com jejum e com oração, disse Jesus. Então, a gente precisa entender que precisamos ser adorador. E aqui o adorador que eu digo não é somente aquele que canta, mas aquele que serve o Senhor, aquele que idolatra a Jesus, aquele que glorifica, que são chamados, hoje podemos dizer que são chamados aí fanáticos, né? Mas não é fanatismo, é saber quem é Jesus para você. E quem sabe defende Jesus, defende a palavra, defende o Evangelho do Senhor, porque o Evangelho é poder de Deus.
não é ser fanatismo, né? Para muitos é ser fanático servir ao Senhor, né? Ter ali uma integridade na palavra do Senhor. Mas eu te digo que é conhecer a Deus. Quando você conhece, você vai defender. Quando você conhece, você vai com muita força glorificar a Deus como adorador, como servo, como aquele que reconhece a majestade do Senhor sobre a sua vida. Então nós precisamos entender essas coisas que são importantes para o dia a dia de todo o cristão. Então, espero ter, em nome do Senhor Jesus, neste momento contribuído e que o Espírito Santo de Deus aumente o seu desejo de leitura da palavra, de conhecer. Tem que conhecer a Deus. Um dia eu estava conversando com uma pessoa assim, bem fervorosa no Senhor, bem fervorosa na presença de Deus, e essa pessoa dizia para mim assim, pastor, eu gosto de ler livros. Que benção, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Gosto de ler livros, que benção. Mas e aí, me fala, como é que são os livros? Os livros são todos evangélicos, né? De missionários, de pastores, de pessoas que se dizem cristãos, que estão escrevendo os livros. É mesmo? Então você lê um livro, ele lê um livro por mês, ou 2 livros por mês. Assim, é uma pessoa muito voltada à leitura. E eu disse para essa pessoa assim, e a Bíblia? Está lendo a Bíblia? Não estou lendo a Bíblia. Leio a Bíblia de vez em quando, pego lá alguns versículos da palavra, esporadicamente, um capítulo ou outro, vou ali lendo. Porque não dá para fazer tudo, né? Você parar ali para ler um livro, ele vai pegar até o final, vai ficar ali 1, 2 semanas, dependendo da quantidade de páginas, e vai ler. Não vai ter tempo para ler tudo. Trabalha, tem as coisas de casa para fazer, então não vai dar tempo para fazer tudo. E eu disse para ele, mas como assim? Eu particularmente, eu diria para você o seguinte, e aí é um aconselhamento, tá? Que eu vejo que é eficaz. Leia primeiro a palavra, se sobrar tempo, leia livros. Lembrando que os livros foram tirados da palavra. Então é mais fácil você ler a palavra do que ler um livro para entender a palavra. Sendo que nós temos o Espírito Santo de Deus para derramar unção sobre nós no entendimento. Porque a Bíblia fala que aquele que não tem entendimento, se pedir ao Pai, Ele dará. Então, se nós pedimos sabedoria ao Senhor, Ele dá sabedoria aos seus. Sabedoria na palavra, entendimento na palavra. Então, o que eu disse para ele assim, olha, aí eu disse, né, com a visão, na visão que eu tenho, e a que eu tenho eu passo para vocês também, como passei para aquela pessoa. Disse assim, olha, a Bíblia é insubstituível, não se substitui a palavra do Senhor. Pode ser 1000 livros, lá o livro mais caro do mundo, o livro mais bonito do mundo, a pessoa mais renomada do mundo. Leia a palavra de Deus. Na hora que você acabar de ler a palavra do Senhor, aí você pode pegar um livro para ler que seja cristão, que seja de crescimento aí para a sua vida espiritual. Por que estou dizendo isso? A Bíblia é insubstituível, que é a palavra de Deus, é a boca do Senhor falando conosco. Tenho fé nesse livro sagrado, nessa palavra de Deus para as nossas vidas. Então, a partir do momento que você buscou a leitura, buscou conhecer a Deus pela palavra, quando você pegar um livro para ler, você vai ter um filtro no seu coração para entender se aquilo que está sendo dito está coerente com aquilo que a palavra que a palavra de Deus está dizendo. Olha só, nós lemos uma passagem aqui da palavra, no livro de Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, sobre a tentação de Jesus no deserto, onde o diabo pegava a própria palavra para tentar Jesus, e Jesus pela palavra venceu o diabo. Então, se você hoje está invertendo os papéis, está pegando um monte de livros, está lendo tudo quanto é livro que tem aí, sem ler a Bíblia, provavelmente você está sendo convencido de coisas
que não estão na Bíblia, mas que estão usando trechos da Bíblia para introduzir um assunto sobre o seu coração. Então leia a palavra, leia a Bíblia, para que você, quando ler os livros, você tenha um filtro no seu coração. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo para você não ler livros. Estou dizendo para você dar preferência à Bíblia, que ela é insubstituível e que após você terminar de ler a Bíblia, aí sim, se você quiser, leia alguns livros. Para que você tenha o filtro de Deus, da palavra, sobre a sua vida. Para que você, na hora que estiver lendo o livro lá, fale, opa, essa passagem aqui não está dizendo isso aqui que ele está dizendo que está falando. Essa palavra aqui, olha, realmente não está condizente com a Bíblia, não. Ou então, em outro momento, você vai ler e fala assim, realmente, esse autor desse livro aqui esclareceu bem aquilo que a Bíblia está dizendo. Ele conseguiu ampliar um pouco mais o assunto, explanar, aprofundar mais no assunto. Enfim, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te fortaleça, que cada vez mais você possa crescer no Senhor Jesus. E vamos chegando mais um final do nosso culto em casa, e que seja esse fervor aí no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Não deixe que as festas, que os momentos de alegria aí te façam esquecer do Senhor. Lembre-se de Jesus todos os dias da sua vida. Principalmente agora, virada, final de ano, lembre de Jesus, todos os dias da sua vida. Deus te abençoe. Vamos fazer uma breve oração agora e agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, por estar conosco aqui e agora. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, por este momento diante do Senhor. Peço a Ti que venha derramar toda sorte de bênçãos sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, e nos fortalecer diante do Senhor em nome de Jesus. Pai, entra com a provisão do Senhor sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nos fortalecendo e nos ajudando a vencer as tentações do dia a dia. E pela Tua palavra, que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, abençoa cada irmão, a cada pessoa, a cada irmã. Meu Deus, abençoa cada pessoa que me acompanhou, que vai me acompanhar posteriormente. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Convencendo-nos, ó Deus, da justiça e a prática da Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, assim eu te peço e te agradeço, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa cada vez mais te fortalecer e te dar graça na presença do Senhor. Quero desejar a todos aí uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor e que Deus te abençoe.